Olá, pessoal! Hoje o Papo de Infra recebe o subsecretário de Sustentabilidade do Ministério dos Transportes, Clóvis Benevides. Vamos conversar sobre as iniciativas verdes no âmbito do setor de transportes, vamos falar sobre as debêntures de infraestrutura, que está um pouquinho mais verde agora, e a gente vai falar também sobre COP30. Afinal de contas, o Brasil vai receber a COP o ano que vem. E para esse bate-papo, a gente tem o Clóvis, e aí eu vou falar um pouquinho do currículo dele, mas eu quero depois que ele conta a trajetória para a gente. Clóvis. O Clóvis tem larga experiência em políticas públicas no âmbito federal e estadual é onde a coisa acontece, né? Depois você me conta. Foi diretor de articulação e projetos do Ministério da Justiça, secretário de Justiça e Direitos Humanos, foi diretor de articulação e projetos do Ministério da Justiça, secretário de Justiça e Direitos Humanos, secretário de Prevenção à Violência e Drogas e Desenvolvimento Social, Criança e Juventude no estado de Pernambuco. Também exerceu cargos no governo de Alagoas e Minas Gerais. Clóvis, muito obrigada por estar aqui hoje com o Move Infra para bater esse papo sobre esse tema que é tão importante hoje, né, para o setor privado, para o governo, para o Brasil, né, que é sustentabilidade. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Você vem da área social, né? E quando a gente fala de sustentabilidade, né, eu sempre gosto de falar que a gente tem um S de social que a gente não pode esquecer, né? Porque as pessoas estão ali no meio dos empreendimentos, geralmente. Conta um pouquinho pra gente. Olha, primeiro, obrigado pela oportunidade desse bate-papo, dessa conversa franca, aberta, transparente. Nosso respeito ao Move Infra e todo o processo de organização que vocês fazem para que as pautas sejam levadas ao debate e os resultados sejam melhorados. Eu venho da trajetória da política social, eu venho de ser atendido pelas políticas públicas quando jovem, de comunidade carente, comunidade altamente impactada pela violência e pela vulnerabilidade, e começo a partir dessa militância a encontrar um espaço na gestão para inverter a pauta e protagonizar soluções. E o nosso debate de sustentabilidade tem uma relação com isso. As potências do território, as potências das boas práticas, entender que o processo de inovação que traga um debate de prospecção dos riscos que a gente, enquanto modo de vida, tem, mas também de como pode se organizar a infraestrutura e os novos empreendimentos do Brasil, faz parte dessa grande estratégia de viver melhor. Eu acho que sustentabilidade, política social, elas precisam se encontrar para que, independente dos desafios, e eles virão, os desafios da pauta climática, os desafios da economia, os desafios de empreender no país, que a gente faça isso da melhor forma possível, partilhando responsabilidades e construindo histórias. Então eu começo como usuário de política social, vou para a militância e depois me torno gestor. E aí fui gestor em Minas, Alagoas, Pernambuco e no governo federal. Ah, que legal, Clóvis. Não, super parabéns pela sua trajetória incrível. E assim, né, quando a gente fala, né, desse atendimento social, né, a gente não pensa o tanto de política pública tem que ter por trás e quanto que ter política pública é o que pode ou não resolver. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. E como que a gente começa a olhar isso para sustentabilidade, né? Como que a gente vem entendendo que a gente precisa, para além de ações isoladas, ter uma política. E vocês fizeram isso, né? Nesse primeiro 1 ano e meio de governo, soltaram uma política de sustentabilidade. Explica um pouco para a gente o que ela vem, quais são os objetivos dessa política de sustentabilidade. Olha, o inteligente da política pública é se utilizar dos ativos produzidos por inteligências que vieram antes de nós, adaptá-los, melhorá-los e, de certa forma, acelerar essa agenda. Então, o que a gente fez aqui foi uma antecipação de futuro. O Ministério já tinha diretrizes de sustentabilidade, nós fomos para campo revisitar essas diretrizes em parceria com a GIZ, fizemos um debate integrado com o Ministério de Portos e Aeroportos e entendemos que não bastavam apenas os compromissos das áreas de uma maneira genérica, importante e conceitual. Nós precisávamos de uma agenda que pudesse transformar isso em realidade no dia a dia das políticas. Foco no território, foco no empreendimento, mas também foco na capacidade de que, do ponto de vista econômico, nós estamos falando de negócios, um conceito de negócios sustentáveis pudesse nascer.
Então, seja no campo das emissões, seja no campo de dotar os nossos contratos de cláusulas específicas, de pensar uma regulação que não fosse nociva para o setor, mas que se apropriasse de todas as boas práticas do setor, cumpriram essa primeira fase. Hoje eu digo que nós temos maturidade institucional, diretrizes revisadas, comitê reativado, portarias determinando que o planejamento da infraestrutura considere o impacto nas pessoas e nos territórios, e a partir de agora os desafios se colocam. O desafio de estabelecer um diálogo cada vez mais franco, sincero, honesto e partilhando as responsabilidades com o setor privado, que representa as empresas concessionárias, e a gestão da política pública, que precisa ter ambições de redução de gases de efeito estufa, de apoio às comunidades, de respeito às trajetórias desses territórios, mas somando tudo isso com o modelo de desenvolvimento do país, que precisa ser sólido. Não, com certeza, né? O setor privado, ele vem já há alguns anos, eu acho que até vou tomar a liberdade de acreditar que ele saiu até um pouco na frente do que o setor público nisso. Eu sempre gosto de uma frase da Christine Lagarde, quando ela assumiu, né, o banco, que ela falou assim: o dinheiro sempre fala mais alto. Então, aqui, para conseguir financiamento, eu vou pedir política de sustentabilidade. E nessa, o setor privado acabou entendendo que até para ele ter acesso a crédito, ele ia precisar olhar para as políticas de sustentabilidade com mais cuidado, com mais responsabilidade, né? Então, ele vem fazendo um pouco disso ao longo dos anos, mas também é de uma maneira muito focada no negócio dele. Não é de uma maneira estruturada como a gente precisa ver para o Brasil crescer e se desenvolver, né? Então, assim, essa política que vocês fizeram acaba trazendo para a gente um pouco de onde o governo quer chegar, vamos junto, vamos de mão dadas, onde quer chegar, e com um contrato que respeite isso, né? Sim, sim. Acho que essa foi uma das discussões que a gente teve, até a gente pode começar com o outro ponto que é super importante, as debentures, né? Que é uma outra perna disso, né? Não adianta a gente falar em sustentabilidade se a gente não tiver em financiamento, se a gente não tiver... Não existe preservação ambiental onde tem pobreza. Sem dúvida. Você precisa de geração de riqueza. Então, me conta um pouco. Tudo é um ciclo e as coisas se complementam. Vou usar uma frase bem mineira. O Guimarães Rosa, em uma das suas passagens, ele diz o seguinte: querer o bem com demais força e de jeito incerto pode estar sendo querer o mal desde o principiar. Querer o bem, ótimo. De mais força, erro na dose. Jeito incerto, erro na forma. A boa vontade se torna um impeditivo, um problema. Aí eu tenho uma meta, mas a modelagem econômica do contrato não permite. Nós vamos ficar tensionando e isso não vai se resolver. O Ministério está fazendo o ciclo completo. Primeiro a gente faz uma virada cultural, dizendo que sustentabilidade é premissa, precisa estar considerada em todos os ciclos. Depois as garantias mínimas precisam ser dadas. Olha, os contratos vão prever naquilo que o operador pode. O Estado vai direcionar aquilo que é boa prática, que impacta nas reduções e nas metas que o Brasil consignou-se. O financiamento deve considerar, mas deve dar contrapartida. A primeira é considerar todo o setor ferroviário como sustentável na largada e permitir que as aplicações contidas nos contratos tenham uma regulação tripartite que considere possibilidade, capacidade, mas amparada na realidade, e a partir daí a gente evolua para uma agenda de boas práticas. Se a gente conseguir fazer todo esse movimento cultural e objetivo do ponto de vista da contratualização, não há desafio que a gente não consiga coletivamente enfrentar. Você tem razão. As empresas, elas são mais ágeis na sua tomada de decisão. Isso interfere na sua forma de captar. Elas ficam em desvantagem com empresas da Europa, dos Estados Unidos, de outras regiões do mundo que já trazem isso na sua cultura organizacional. A gente tem um processo de aceleração e de antecipação de futuro. E aqui no Ministério, o que nós estamos fazendo na gestão é trazer isso para uma mesa em que estejamos todos ao mesmo lado. O desafio está posto, as crises estão cada vez mais intensas,
tem um senso de urgência e realidade que nos pauta. Com certeza. Mas tudo isso precisa ser feito com verdade, com honestidade, com clareza de propósitos e princípios. A gente vê, né, quando, assim, vai estudando, né, o escopo 1, que tem a ver com a empresa, o escopo 2, que tem a ver com o meio que ela está, o escopo 3, quando a gente começa a chegar em fornecedor e toda essa cadeia, né, a gente também não pode querer... No escopo 1, você toma as decisões. No escopo 2, você se reposiciona. No escopo 3, você estimula. Por isso é um ciclo de mudança de comportamento e uma nova cultura. E acho que a gente tem que ter a inteligência e a habilidade de saber que, assim, a gente é um país em desenvolvimento. E para chegar no escopo 3, a gente não vai conseguir uma metodologia top-down. Não. A gente vai ter que estimular. Estimular e construir. A gente vai ter que trazer junto, porque a gente vê, às vezes, a fragilidade dos nossos fornecedores. Mas a gente também não quer abandonar os nossos fornecedores, porque senão eu vou criar um problema social. Vou resolver um problema de sustentabilidade ou criar um problema social. Se for com erro na dose ou erro de forma... Né? Então, isso é muito importante. Mas assim, eu considero, Natália, que os resultados são muito positivos. Uhum. Primeiro, quando você vai fazer um debate, às vezes, de pesagem dinâmica ou do free flow, encontra maturidade no debate com o parceiro privado. Isso se encontra com a política pública e aí o desafio de ambos passa a ser a regulação. Né? Porque aí eu tenho um cenário concreto. Olha, eu não posso perder na inadimplência para tornar insuportável para o contrato. Mas eu não posso desconsiderar a redução das emissões que são objetivas, mensuráveis, talvez do ponto de vista metodológico, as tecnologias com maior facilidade de mensuração e que são também um ativo do setor. Né? E aí uma infinidade de outros projetos nesse sentido. Muito bom. E aí, como que tá a COP30? Preparação? O ano passado vocês foram, o Ministério foi na COP28, esse ano é 29, o ano que vem é 30, né, Brasil? Vocês estiveram lá, o que vocês já estão planejando para a COP30? Vai ser no Pará? Vai ser, enfim, uma janela para o mundo, né? O Brasil poder ter esse olhar sustentável. Eu estava esses dias num evento no Palácio do Planalto e estava o governador do Pará e estava o presidente, né? E aí o presidente até falou, para quem quer ver prédio, pode ir para Dubai, mas para quem quer ver sustentabilidade, para quem quer ver floresta de pé, vem para a COP do Pará, que é isso que a gente vai encontrar ali, como que funciona esse arcabouço. O que a gente vai ter do Ministério lá? Olha, o Ministério foi para a COP de Dubai meio que refazendo as suas ligações com o debate. Agora, na COP do Azerbaijão, nós teremos um acúmulo a mais. Nós voltamos e construímos uma parceria mais sólida com o CDRI, que inclusive vai sediar evento conosco ano que vem. Nós também construímos uma parceria mais sólida com os diálogos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Numa articulação do ministro Renan Filho, a gente cedia também a reunião regional do ITF, então a gente vai com essas agendas. Vamos integrar pavilhões, o pavilhão do CDRI já é um convite ao Brasil para levar boas práticas do ponto de vista da infraestrutura resiliente, prevenção a desastres e trabalhar outras situações como o atendimento às comunidades impactadas. E na COP Brasil, nós vamos discutir o mundo ou o futuro do mundo na Amazônia, como diz o presidente Lula. Então, eu acho que será um espaço muito rico para primeiro a gente mostrar a nossa biodiversidade, mostrar o papel que o país tem enquanto grande guardião, se o Brasil não tivesse, com todos os problemas e desafios que temos, instituído políticas sólidas, trabalhado o enfrentamento ao desmatamento, trabalhado a consciência de importância da preservação da biodiversidade, a situação do mundo seria muito mais grave. Então, é mostrar isso, mas fazer um debate também no sentido de como é que o mundo agora se soma ao Brasil, precifica os esforços brasileiros, reconhece os esforços brasileiros e constrói uma série de inovações dentro de uma nova agenda que, inclusive, é econômica. Acho que esse é o debate da COP30, esse é o debate que o Brasil precisa fazer
com muita maturidade, né? Como dizia lá na minha infância, com muita madureza, né? No sentido de consolidar uma nova história e tracionar agora uma nova agenda. E aqui no Ministério já assim, antecipando, o ministro Renan já nos autorizou a construir esse conceito em parceria com os organismos multilaterais a partir de um plano de negócios sustentáveis. É preciso que os desafios também se tornem oportunidades, que se valorize a trajetória e os percursos que as empresas desenvolveram e que os governos induziram, mas também se avalie que deve haver sempre o viés econômico sustentando esse debate como uma face distinta da mesma moeda. E assim, às vezes a gente não consegue uma sustentabilidade financeira para tudo. Mas assim, e qual que é a contribuição do mundo para o Brasil também, né? Essa é uma pergunta que a gente vai precisar ter a resposta. E com firmeza, e com firmeza. E com firmeza. Não, mas mais do que isso, a gente está fazendo um debate também com o Ministério da Fazenda sobre a taxonomia sustentável brasileira. Ok, o que é aderente? O que é essencial? O que é elegível? Nem tudo cabe na agenda de financiamento. Nem tudo impacta nos inventários de emissões. Mas o que é o essencial do debate? Como é que a gente usa elementos objetivos para medir, dar peso e contratualizar aquilo que efetivamente é importante para a agenda brasileira? E essa resposta que eu acho que é a resposta que precisa ser dada. Como é que o mundo se soma ao Brasil, melhora os resultados do Brasil, porque, em consequência disso, melhora os resultados do mundo. Com certeza. E para a gente ir encaminhando para o final, assim, não podia deixar de trazer uma pergunta que vem afligindo, acho que todo o setor privado, principalmente esse ano, né? Mas eu acho que é uma questão até mais estrutural, né? É um pouco como que a gente pode racionalizar, e não flexibilizar, mas racionalizar o processo de licenciamento ambiental, né? E esse ano, com os indicativos de greve, de mobilização, a gente teve realmente um atraso nas emissões de licença. A gente está com um programa super grande do ministro Renan, né? Um pipeline gigantesco de concessões, e é lógico que isso impacta, né? No dia a dia ali da execução. O que você pode falar para a gente? A gente tem uma luz no fim do túnel e não é uma locomotiva que está vindo? Não. Eu não diria nem que é uma luz no fim do túnel, mas é uma iluminação diária para encontrar caminhos e pactuar respostas. Os órgãos como o ICMBio e o IBAMA viveram processos muito graves de desorganização da sua estrutura e tiveram um tempo para organizar isso agora no início do governo. A pauta salarial, a pauta das carreiras é legítima, necessária e fortalece a atuação dos servidores e nós os respeitamos. Mas também está em debate aqueles que são os esforços do Brasil para atrair novos investimentos e distribuir renda. Porque você arrecada também para distribuir renda, também para incidir sobre as pautas sociais do país, para partilhar os ganhos e as riquezas e tornar a nossa economia forte e resiliente. A gente está com mesas de negociações o tempo inteiro, negociando com o IBAMA, negociando com o ICMBio, já existem pactuações e priorizações, novas formas de, inclusive, considerar os próprios empreendimentos pactuados nos contratos, seja de uma simples ASV a um novo projeto de intervenção do privado, tratá-los no pé de igualdade, na lógica do monitoramento. E eu entendo que nos próximos meses a gente vai ter uma inversão de cenário, conseguindo também antecipar o futuro e acelerar aquilo que está pactuado com o setor privado nessa grande carteira que o ministro Renan fez, porque isso tem relação com o futuro do país, com a atração de novos investimentos, com a distribuição de renda, eu volto a dizer, e com respeito aos povos e às pessoas que precisam das políticas sociais. Não, excelente notícia, porque assim, sem investimento, de novo, né, não tem sustentabilidade, não tem preservação ambiental e social onde tem pobreza, né? Então, se a gente não consegue fazer investimento e a gente tem bastante investimento planejado, né, a gente acaba atrasando também os frutos disso.
Mas, Clóvis, super obrigada, viu, por esse bate-papo. Uma delícia estar aqui com você, tá? Sei do seu esforço à frente aqui dessa cadeira no Ministério, que não é uma cadeira simples, mas eu sei que tem sua beleza. Obrigada, viu? Conte sempre com a Movinfra. Muito obrigado, Movinfra, a todos que nos assistem e contem sempre com o Ministério, para a gente fazer um debate franco, como eu gosto de dizer, plural, aberto e muito transparente, porque aí os resultados virão para todos nós. Você acompanhe sempre a gente nas redes sociais, a gente sempre tem conteúdo novo do Movinfra. E não se esqueça, nosso evento anual é dia 7 de novembro, está todo mundo convidado.